Antes de começar, um aviso importante. Se você é do tipo que acha que questionar é atacar a democracia, que perguntar é golpismo e que instituições não se discute, talvez esse vídeo não seja para você, porque você é um gado submisso e de caráter duvidoso. Agora, se você ainda acredita que democracia vive de transparência, que ninguém está acima do escrutínio ou da lei e que poder sem limite vira problema, conforme nós avisamos, ai, eu adoro essa frase, sabe? Eu avisei. Senta, porque hoje a gente vai passear por um país onde tudo deixou de ser coincidência para virar agenda sigilosa. Porém, o alegado é que o sigilo é sinal de virtude. Mas desbloqueamos a fase onde os ministros estão defendendo outros ministros como se fosse final de campeonato no torneio quem passa mais pano com a cara mais limpa. Porém, segundo Malu Gaspar, é só porque tá todo mundo com o fiofó tão trancado que nem supositório de glicerina ia resolver o problema. O recado foi dado sem que coubesse qualquer outra interpretação. Vai piorar. E esse é o resumo do novo episódio da série House of Togas. Bora pro capítulo inteiro? Então, o vídeo de hoje não é retrospectiva, não é TBT, não é olha o que aconteceu anos atrás. Foi ontem! Ontem o Brasil acordou com aquela sensação de quando você entra num grupo da família e vê 47 mensagens não lidas e você pensa que deu ruim. Pois é, e de fato deu. Ontem todo mundo resolveu falar ao mesmo tempo. Até o sigilo falou. E quando isso acontece, meus amigos, é porque o inverno está chegando. A jornalista Andréa Sadi, ao vivo, tranquila, plena, como quem comenta a previsão do tempo, solta a seguinte frase. Investigadores avisaram ministros de que o caso do Banco Master vai se agravar. Oi? Ouve aqui comigo só pra você ter certeza que eu não tô maluca. Os ministros do Supremo foram avisados, foram alertados, receberam relatos de investigadores de que a situação vai se agravar. Essas investigações, não é que elas vão andar, elas vão se agravar. O buraco realmente é muito mais embaixo nos relatos que os próprios ministros tiveram de investigadores, de gente que está acompanhando o caso. E a grande pergunta esse caso vai continuar nas mãos do ministro Dias Toffoli? A gente tem visto algumas informações públicas, declarações de apoio. Agora há pouco teve o ministro Gilmar Mendes, na semana passada teve o ministro Edson Fachin, presidente da corte, numa nota que, acredito eu, era para defender o Supremo, mas um tiro no pé. Aquela nota na minha visão, porque não tem como ser, é incompatível você defender o Supremo e não fazer uma crítica do que está acontecendo dentro da corte em relação ao Banco Master. Estou falando sobre esse caso específico. E aí, ministros com quem eu tenho conversado nos bastidores, eles dizem assim, tá aqui, obrigada. Você tem uma saída, que não é uma saída honrosa, porque não tem saída honrosa nesse caso, a saída é para baixo. Já que o ministro Dias Toffoli tem resistido nas conversas e relatos que eu tenho recebido a deixar o caso, então devolve o caso para a primeira instância. Tá, vamos por partes? Desde quando o investigador avisa ministro de alguma coisa? Aviso de quê? Aviso tipo, olha, só pra você saber, investigador investiga, ministro julga. Um não manda zap pro outro dizendo, se prepara aí que tá vindo um negócio. E pelo amor de Deus, isso aqui não é uma acusação, é aula gratuita de funções básicas do Estado. Se existe aviso, a pergunta não é quem avisou, e sim por que avisou. E em que ambiente isso aconteceu? Sala formal? Café? Grupo secreto no Signal chamado STF Friends? Democracia não funciona no modo spoiler, meu amigo. E vem cá, como que a Sadi fala isso no jornal com a cara mais plena do mundo? Porque eu preciso lembrar que por muito menos o Moro foi considerado suspeito pelo próprio STF. E o mais louco, se bem que é tudo loucura demais, é que os caras estão tão comprometidos, envolvidos nesse escândalo, que a saída honrosa mencionada é deixar ir para a primeira instância, onde deveria estar desde o dia 1. Bicho, os caras puxaram o processo no melhor estilo. Foi pro Supremo! E não para por aí, porque no mesmo dia de ontem, a Malu Gaspar entra no circuito e joga gasolina no incêndio.
Ela relata que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estariam atuando para manter Dias Toffoli como relator do caso Master. E por quê? Segundo ela mesma, porque vai piorar. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Eu ouvi de uma fonte que acompanha as investigações que o que está posto já seria suficiente para afirmar que é insustentável a permanência hoje do ministro à frente do caso. O que vem por aí, então... Gente, assim, o celular do Porcaro a gente ainda não viu. Essa última etapa teve apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli não tem sustentado. Imagino que a gente não está vendo ainda. Tá, agora eu vou explicar isso bem devagar, como se fosse um tutorial de culinária. Se um caso está tranquilo, ninguém briga pela relatoria. Se um caso é irrelevante, ninguém se mexe. Se um caso é só ataque da imprensa, e que momento é ataque da imprensa, ninguém entra em campo. Mas quando o caso vai piorar, o risco vai aumentar e o desgaste pode espalhar a nível oxiurus, que causa aquele incômodo no bumbum, a prioridade se vira para ajudar quem controla o caso. No caso, vamos ajudar o Toffoli. Não é sobre justiça, galera. Isso aí é gestão de danos. E aí, como se fosse ensaiado, pré-combinado, Gilmar Mendes aparece publicamente no Twitter para defender o Toffoli, num texto bonito, cheio de palavras grandes como Constituição, devido processo, confiança da sociedade, Rabbit. Ai, meu Deus, eu não resisti a fazer isso, né? Rabbit. Mas no texto ele não abre a boca para falar do resort, do jatinho, do André Esteves, dos irmãos do Toffoli, porque aí complica. Então vai uma defesa genérica para não dizer que ele não está se esforçando. Só que o contexto de ontem era investigadores avisando ministros, jornalistas dizendo que o caso vai piorar, relatoria do Toffoli sendo blindada pelo próprio Gilmar e pelo Alexandre, claro, além de pedidos de afastamentos crescendo. A resposta à soma de tudo isso é ministro defendendo ministro em rede social, porque salve-se quem puder. Galera, desde quando isso é normal? Juiz defende decisão nos autos, não no Twitter, porque isso não é despacho, é nota de torcida organizada, tipo, vai Toffoli, você consegue, estamos com você. Ah, e isso me fez lembrar também de uma coisa de ontem, que eu ri demais. Porque o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, elaborado por uma comissão de juristas e encaminhado na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal, ele sugere, entre outros pontos, que ministros da Corte não devem fazer manifestações de caráter político partidário. Então, a OAB está lá pedindo quase que, por favor, que os ministros não façam declarações político-partidárias. E o problema disso é que a lei do impeachment já proíbe isso e diz que esse tipo de coisa é causa para impeachment. Então, o que a OAB está fazendo é dizer publicamente que os ministros desrespeitam a lei e quase que implorando para que eles parem de fazer isso. Cara, que coisa mais humilhante para a OAB e para o povo brasileiro. Mas tá, agora vamos falar do Faquin, que em outros tempos era conhecido por Faquin. E o mais legal é que, segundo Lauro Jardim, foram seus próprios pares que deram esse apelido para o novo presidente do STF. Logo, se ministros podem dizer isso a ponto de sair no jornal, eu também posso. Ah, e para a mente por trás desse apelido, genial. Então, ontem saiu uma matéria onde o Faquin teria dito que impeachment de ministro do STF geraria uma crise institucional muito grave. Tradução simultânea. Mesmo que esteja tudo pegando fogo, deixa queimar, senão a gente perde a moral. A imprensa criticou, a opinião pública reagiu.
Aí, no mesmo dia do caos, conhecido como ontem, que nós não esqueceremos, o mesmo fraquinho aparece e diz: ou o STF se autolimita, ou poderá haver limitação de um poder externo. Opa! Então agora impeachment existe? Agora limite externo é real? Antes era crise, agora virou talvez seja prudente. Isso não é evolução intelectual, até porque, na sua primeira tentativa, a nota do fraquinho defendia o Toffoli e acusava a imprensa de atacar o STF. E o que me parece que está rolando é um medo do cenário. Quem está confortável não fala em autolimitação. Quem está seguro não antecipa a necessidade urgente de autocontenção antes que alguém o faça. Esse contexto é praticamente um pedido educado de: por favor, não venham pra cima da gente, eu tô tentando fazer meus meninos se comportarem. Quase uma mãe o seu fraquinho, né? E aí, quando você acha que já viu de tudo e que por aquele dia chega, não chega nada. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, aparece dizendo que o caso Master tramita sob irregularidade absoluta com Toffoli na relatoria. Bicho, óbvio que foi uma manifestação espontânea, porque o diretor-geral da PF, indicado pelo Lula, jamais combinaria uma defesa pública do Toffoli. Óbvio. Mas numa hora dessas, vim falar que o Toffoli é lindo, tesão, bonito e gostosão? Tá, não foi o que ele disse, mas foi assim que meu cérebro interpretou. Agora pensa aqui comigo. Desde quando o diretor da Polícia Federal defende relator do STF publicamente? PF investiga, PF não faz defesa política de juiz. Isso pode não ser crime, mas é histórico. E tudo que é histórico em dia de crise tem um nome: alinhamento institucional. E a defesa de todos eles se resume a cuidado, senão isso pode gerar uma crise. E esse argumento funciona assim: se você pergunta, dá crise. Se você investiga, dá crise. Se você cobra, dá crise. Se você propõe impeachment, dá crise. Ou seja, o STF só não vai entrar em crise se ninguém tocar nele. Que democracia é essa que não aguenta escrutínio? Que corte é essa que não suporta pergunta? Se toda tentativa de responsabilização vira ataque, então o problema não é quem pergunta, é quem não responde. Porém, no dia de ontem, estava todo mundo falando ao mesmo tempo, o que não mostra uma normalidade, mostra um modo emergência. E você acha que o dia de ontem acabou nisso tudo? Claro que não! Senão não seria House of Togas, uma produção 100% tupiniquense. Master pagou 5 milhões ao escritório de Lewandowski quando ele já era ministro da Justiça do Lula por 21 meses, quase 2 anos. E eu li isso e fiquei pensando na cara do Lewandowski quando ele viu que o escritório da esposa do Alexandre levou um contrato de 129 milhões e ele só levou 5. Mas tá, né? Lewandowski já tinha se aposentado do STF, né? Tipo, segunda divisão. Porém, mais dinheiro para escritório de advocacia com referências supremas, né? Lembrando que em setembro do ano passado, uma matéria do Metrópolis dizia que a Câmara estava cobrando Lewandowski porque o filho dele é advogado para empresas ligadas ao PCC. Só que não pode ficar lembrando dessas coisas porque queima o filme. E eles taxam de ataque às instituições, sabe? E aí depois este censura, como em toda democracia. E agora a parte do vídeo que eu juro eu vivi errado porque eu não estava comendo pipoca. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que ministro deve deixar STF. É tipo você virar pro RH e dizer: olha, eu não tô pedindo a demissão do colega não, mas se ele sumisse eu ia achar ótimo. E então, na sequência disso, a Vera Magalhães aparece para publicar que o STF teme ser jogado no fogo pelo governo. Porque, galera, é ano eleitoral. Quem aí acha que o Lula vai pular na lama com os ministros para poder salvar a corte? Lula tá super preocupado com o Nordeste, com medo de perder o governo da Bahia e do Ceará. Imagina se ele entra em cena para defender ministro que tá na boca do povo e da mídia. Não vai, não vai. No máximo, vai pedir para ele ir pela sombra. Até porque geral descobriu que o Lula se encontrou fora da agenda com o próprio Vorcaro no final de 2024. Além do Galípolo e do Guido Mantega. Guido
Manteiga, que o Jacques Wagner, petista, foi lá pedir pro Vorcar arrumar um emprego com um salário milionário. Guido Mantega, envolvido na treta lá do Petrolão, do Lula. Meu Deus, é muita sensação de estar em 2019. Mas tá, esse encontro aí não era pra ninguém saber, mas agora todo mundo sabe e o Lula tá super godines no fundo da sala, fingindo não ter nada a ver com o assunto, tratando o assunto como a própria lepra. Porém, vale lembrar o que disse Gilmar Mendes outrora. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Então, não sei, aqui é exercício de imaginação. Talvez os ministros tenham favores a serem cobrados, mas isso não tem como saber. E eu juro que eu nem sei se imaginar esse tipo de coisa já seria crime. Portanto, coloquem o chapéu de alumínio para manter os pensamentos em segurança. Mas enfim, os ministros sabem que vai piorar. E não sou eu que estou dizendo, são os próprios bastidores. E aí, quando o poder sabe que vai piorar, ele não se explica. Ele se fecha, se alinha e se defende. E sistema defensivo não se ativa à toa. Alguma coisa, além do que já sabemos e que é super grave, tá chegando. Aguardando ansiosamente os próximos episódios de House of Togas, a produção original tupiniquense que ninguém queria financiar. Mas já que estamos pagando, a gente vai assistir. E jogar gelatina em cima no final. Se Deus quiser. E aproveitando que você ficou até aqui, galera, eu fiquei chocada com as últimas coisas que rolaram nessa última temporada da saga pra salvar a democracia. Oi. Mas como o limão azedo sempre vira uma boa limonada, eu resolvi falar sobre todas essas tretas no vídeo novo que eu gravei pra família. Eu falei tudo que eu queria sem nenhum medo de desagradar a nossa linda democracia. Só que nem tudo são flores e uma coisa triste aconteceu. Cara, eu me dei conta que você tá aqui fora, sem acesso a todos os conteúdos exclusivos dessa família. Você tá perdendo conteúdos divertidos como o Te Barbarizei, uma série super engraçada que eu faço pra te atualizar. Meus documentários exclusivos. O Gabinete do Pop com episódios inéditos do Heróis e Mais. Todos esses conteúdos estão esperando por você, na família Te Atualizei. Você quer continuar aqui fora, confuso com as invencionices dos jornalistas, ou você quer embarcar comigo nessa jornada irritante, mas que não vai nos impedir de rir no final? Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre pra família Te Atualizei. Juntos, você sabe, somos mais fortes. Beijo! Assinando teatualizei.app por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevantes, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Então, galera, bora fazer essa família crescer! Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Toffoli pede pra sair ou ele vai ser saído à força? E o Alexandre, hein? Ele tá amando que o Toffoli virou o centro da polêmica e ninguém mais tá falando do contrato de 129 milhões? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!